Paz seja convosco, mais um sábado que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui hoje, para aprender da sua palavra e um pouco mais da nossa escola bíblica. E não vamos perder tempo, então para dar início nós já vamos orar. Pequenos de Cristo, ore comigo, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta tarde de sábado que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor nos guardou, nos livrou e nos trouxe até aqui em segurança. Senhor, nos dá uma tarde de aprendizado, Senhor, maravilhosa, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai querido, nos dá entendimento, sabedoria, para que a gente aprenda a Tua palavra e que ela fique guardada em nossos corações, gere bons frutos, ó Pai. Que o Senhor repreenda tudo aquilo que quer tirar nossa atenção, nos distrair, para que a gente não possa aprender, que o Senhor possa repreender agora em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, entendimento. Amém. E olha, hoje nossa lição de número 12. Só falta mais uma para a gente concluir a nossa revista e a palavra de Deus que a gente aprendeu durante todos esses meses, certo? E o nome da nossa lição hoje é Elias, um profeta de milagres. E o nosso texto bíblico está escrito em 1 Reis, no capítulo 17, e vai o capítulo inteiro, depois pula para o 18, na parte 22 até o 46, certo? E o nosso memorizando hoje, que é a oração de uma pessoa obediente a Deus, tem muito poder. Olha só, hein? Que a palavra de Deus fala para nós que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Está escrito em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, certo? Então, nós já vamos para o nosso Explorando as Escrituras. Depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, lembra do rei Davi que derrotou o gigante? E aí depois daquele período ele foi rei, ele casou, teve filhos, e um dos filhos dele foi Salomão, que foi o rei depois dele. Então as 12 tribos se dividiram. A tribo de Judá e Benjamim formaram o reino do sul, chamado de Judá, com a capital em Jerusalém. As outras 10 tribos formaram o reino do norte, chamando-se de Israel, com a capital em Samaria. Acabe foi o rei de Israel e governou em Samaria. Ele pecou contra o Senhor mais do que qualquer outro rei, todos os reis que tinham passado. Acabe, esse que nós estamos falando dele hoje, pecou contra Deus mais do que todos os outros. Imagina, ele casou com uma mulher que não era cristã, não era temente a Deus, era uma mulher ímpia. O nome dela era Jezabel. Era uma mulher idólatra, uma mulher que levou a Israel a adorar uns falsos deuses, inclusive Baal. Mas o pecado da idolatria não ficou impune, porque todo pecado tem uma consequência. Seja ele um pecado menor, um pecado maior, tem uma consequência. Sempre lembre-se disso. Mas o pecado da idolatria não ficou impune. Deus enviou Elias para dizer a Acabe, que era o rei, né, que não choveria durante os próximos anos, o que causou uma fome extrema em Samaria. Imagina, eles se mantinham da terra, né? Nós precisamos da chuva para plantar os alimentos e dar, né, para nós os alimentos da terra. E eles ainda que viviam das ovelhas, como que ia ter um pasto verdinho para as ovelhas comerem, né? Então, faltando chuva, faltava alimento. Até hoje nós somos assim. Nós precisamos de chuva molhando a terra para nos dar alimento. Então ficou aquele período sem chuva, foi uma escassez
de alimentos em toda Samaria. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, todos. Ela mandou matar, porque ela era uma mulher ruim, uma mulher que não temia Deus, uma mulher idólatra, ímpia. Porém, Obadias, que era o mordomo de Acabe e obediente a Deus, alimentou secretamente 100 profetas de Deus. Depois de 3 anos e meio de seca, olha quanto tempo, Deus mandou Elias novamente falar com o rei. Então Obadias planejou e fez aquele encontro entre eles, né? Ele promoveu o encontro entre Acabe e Obadias e o profeta Elias. Assim que eles se encontraram, Acabe acusou Elias pelos problemas que Israel estavam enfrentando. Mas o profeta confrontou e disse: você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Não foi por culpa minha, foi porque vocês ficaram desobedientes. Vocês não estão mais cumprindo a palavra do Senhor, né? Então ele justificou: por minha causa não, por vocês estarem desobedecendo a Deus. Assim ele falou, né? Foi o profeta Elias confrontou: você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Ordene a todo a Israel e vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os profetas de Baal. Quando estavam todos reunidos lá no monte onde o profeta pediu para que todos fossem, Elias disse ao povo, que ele mandou reunir todo mundo, inclusive os profetas de Baal: até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, então adorem a Baal. O Deus que responder com fogo, este é que é o verdadeiro Deus. Então ele falou isso perante todo mundo. Então Elias propôs que os profetas de Baal e Acera construíssem um altar e clamassem aos seus deuses. E assim o fizeram. Invocaram aos seus deuses e até se cortaram com facas e punhais. Porém, nada aconteceu, porque Baal não é Deus. Não era nenhum Deus, não tinha poder algum. Depois de nada acontecer, daquele período que o povo lá clamou, pediu para os deuses deles mandar providência e nada aconteceu, Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, reconstruiu o altar para adoração ao Senhor, cavou uma valeta, colocou lenha, pôs o sacrifício sobre a lenha e pediu para derramarem água sobre o altar por 3 vezes seguidas e clamou ao Senhor. Agora, se ele estava pedindo para cair fogo ali naquele altar, ele tacou água. Se a gente molha a lenha ou o carvão, né, que é o que a gente usa hoje para colocar numa churrasqueira, fazer um churrasco, se a gente molha, não vai pegar fogo. Mas foi isso que ele fez para provar que Deus é Deus. Então ele mandou molhar, ele fez o altar, colocou as pedras representando as tribos, colocou o cordeiro lá, né, o sacrifício, colocou a lenha e mandou tacar água, molhou tudo. Vamos ver o que aconteceu. Então ele foi, colocou 3 vezes água e clamou ao Senhor: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que fiz tudo de acordo com a tua ordem. Então o Senhor mandou fogo, queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e secou a água que estava ali na valeta.
Os israelitas, na hora, se ajoelharam, encostaram, né, assim, no chão, o seu rosto no pó, no chão, e clamou ao Senhor, dizendo, gritando, eles estavam falando bem alto, porque eles viram a mão poderosa do Senhor. Ó Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí foi quando Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum com vida. No mesmo dia que o profeta orou a Deus, mandou fortes chuvas. Deus responde às nossas orações quando obedecemos a sua palavra e prestamos adoração somente a Ele, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Ele ouve as nossas orações. Basta a gente ser obediente, que nem o nosso versículo de hoje falou, memorizando. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém? Então, que nós devemos sempre colocar o Senhor Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Aconteça o que acontecer, mesmo nos momentos difíceis, coloque a Deus acima de todas as coisas, permanece fiel, obediente à sua palavra, e Ele vai ouvir a sua oração. Amém? Nós, então, vamos já para o nosso vocabulário. O vocabulário de hoje tem duas palavras. O que é idolatria? Idolatria é um culto que se presta a ídolos, um amor excessivo, uma admiração exagerada por alguém ou por alguma coisa. Isso é uma idolatria, é pecado. Baal, o que significa Baal? É um deus amorreu da chuva e da tempestade de inverno. O mais importante dos deuses cananeus, de pessoas que não crêem ao Senhor lá daquela época, eles falavam que era o deus de Baal, certo? E agora nós vamos pro Você Sabia? Você sabia que Elias ficou no riacho de Querite durante a seca? E Deus mandou pássaros com comida para ele. Eliseu caminhava com Elias quando uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, o separou. Elias foi levado ao céu num redemoinho e o profeta Eliseu se tornou o seu sucessor. E hoje a nossa palavra-chave é chuva. E não esqueçam de fazer as nossas atividades. Não esqueça de também mandar o plano de frequência, certo, pequenos de Cristo? Então a nossa aula hoje está concluída. Nós vamos orar para agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos e agradeça a Deus comigo. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, por ter nos guardado até aqui e ter permitido que a gente passasse esses momentos, ó Deus, mesmo que online, longe, na tua presença, juntos no mesmo propósito. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá um finalzinho de sábado maravilhoso, um domingo abençoado, uma semana próspera, cheia de boas novidades, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos guardando, livrando e protegendo. Proporciona, Senhor, para nós, famílias dos pequenos de Cristo, momentos de alegrias em famílias com a tua provisão. Manda, Senhor, o sustento, aquilo que nos falta, que o Senhor possa providenciar no nome de Jesus. Amém, pequenos de Cristo. Fiquem com Deus, continua se cuidando e a gente se vê na igreja. Beijo, fiquem com Deus, tchau.